Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Pensando Bem, aqui na nossa FM Cultura 107,7. Esse comecinho de final de semana, o Pensando Bem, que é feito aqui nos estúdios da Cuboplay, em Porto Alegre. E depois do programa, né, o pessoal que não conseguiu acompanhar ao vivo, que pegou pela metade, tem na íntegra o Pensando Bem. Todas as edições estão ali no Spotify da Cubo e também no YouTube da Cuboplay. Falei bem, Juremir, na abertura, não é isso, né? Tudo ótimo. E sempre é aquela parceria, né? Com sempre... a Matinal. Eu não entendi essa aí, mas o Matinal virou a Matinal. A Matinal. Né? Matinal Jornalismo. E a revista Parentes continua a Parentes. É a revista Parentes. Por enquanto não houve alteração. A Matinal e a Parentes. Tá, o professor Fischer está numa imersão em Princeton, né? Hoje o dia inteiro fora, né? Estava no banco de mestrado. Vai perder a oportunidade de conversar com a Beatriz Araújo, secretária de Cultura do nosso estado do Rio Grande do Sul, é a nossa convidada hoje. Secretária, seja muito bem-vinda, obrigado pela presença aqui. Muito obrigada, Nando, Juremir, uma alegria poder estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente está desenvolvendo na Secretaria de Estado da Cultura, recriada em 2019. Onde a gente conhecer um pouco mais, tu é de Pelotas, né? Sim, eu sou de Pelotas. Tu dirigiste aquele teatro lindo lá, né? O Teatro 7 de Abril, teatro mais antigo do estado, né, que, enfim, eu dirigi o teatro. Eu inicio a minha atividade aos 22 anos na Fundação de Cultura, Lazer e Turismo de Pelotas, no governo do Bernardo Souza. Grande Bernardo. Em 1985. E de 88 até 92 eu fiquei só no teatro, dirigindo o Teatro 7 de Abril. Foi uma experiência muito, muito rica, muito bacana, assim. Eu passei pelo... o Bernardo, na época, ele saiu da prefeitura, quando fechou 4 anos, ele saiu do governo, foi num período em que os governos passaram a ter 6 anos, não sei se vocês lembram disso, teve uma mudança no meio, sim. Vamos dizer, no meio, o sujeito se elegia para 4 anos e aí de repente ele tinha que ficar 6 anos. Ganhou 2 anos. Só que o Bernardo entendeu, o Bernardo entendeu que não tinha que ficar 6 anos, ficou 4 anos. Né? Isso aí. Aí fica depois o vice-prefeito, eu segui, depois entra uma outra administração, eu terminei saindo. Mas foi bem bacana. Fiquei até 92 lá. Mas tu entra já para trabalhar com cultura porque tu antes já tinha envolvimento, foi atriz, alguma coisa assim que trabalhou com cultura até chegar na área de gestão? Não, eu recebi um convite para ser assessora da presidente da Fundação de Cultura, Lazer e Turismo, certo? Só que eu me direcionei assim, muito rapidamente para a diretoria de cultura. Sim. E ali eu encontrei uma agenda, Nando, no canto da mesa do diretor, que era um jornalista, Joaquim Salvador Pinho, e ele tinha uma agenda no canto da mesa, eu não entendia muito. Eu digo, que agenda é essa? Uma agenda Globo, grande. Que agenda é essa? É a agenda do Teatro 7 de Abril. Eu digo, sim, e aí? O que acontece? E ele disse, quando alguém liga para cá, eu abro a agenda, vejo se está livre e agendo algum espetáculo. Eu digo, é assim, a agenda do 7 de Abril é assim. Posso ficar com essa agenda? Pode. Aí eu comecei a viajar para Porto Alegre. Eu tinha 22 anos nisso, né? Eu comecei a viajar para Porto Alegre com uma caixinha de doces de Pelotas e visitar a Dona Eva Sofer. E eu visitava a Dona Eva e pedia para a Dona Eva... É um crachá, os doces de Pelotas. Sim, né? sim. De Pelotas, abre porta. Sim, maravilhoso. E eu pedia para a Dona Eva me abrir a agenda dos espetáculos do Teatro São Pedro. E eu saía daqui de Porto Alegre, no ônibus eu já ia pensando para quem é que eu ia ligar e o que eu ia oferecer e como é que eu ia fazer para levar aqueles espetáculos lá para o 7 de Abril. Transformou a agenda do 7 de Abril. Consegui, Juremir, porque eles diziam sempre que a dificuldade era assim, não, a gente tem que ter alimentação, tem que ter hotelaria, tem que ter não sei o quê. Eu digo, eu consigo tudo. E eu saía, ia para os hotéis, ia para os restaurantes e pedia. E conseguia. Sensacional. E aí eu comecei a fazer o Teatro 7 de Abril bombar, porque o pessoal de Rio Grande, que estava sem teatro naquele período também, na década de 80 ainda, iam para Pelotas para assistir aos espetáculos que a gente levava nos finais de semana, especialmente, né?
E assim eu passei a Ficou ter... bom para todo mundo, para os espetáculos que iam para lá, para Pelotas, para Rio Grande. Exatamente, para o teatro, né? O teatro passa a fazer parte do roteiro das grandes companhias que vinham para cá, para o Teatro São Pedro, porque a Dona Eva, ela conseguia trazê-los, né? Enfim, ela envolvia sempre, né? E eu passei a fazer esse trabalho pelo Teatro 7 de Abril, até que num determinado momento me ofereceram uma das diretorias lá da Fundação de Cultura, Lazer e Turismo. Tu quer ser diretora? Eu digo, eu quero ser diretora do Teatro 7 de Abril. Mas tu vai ganhar menos, porque não é uma diretoria assim, não faz mal, eu quero ir para lá. E aí me entregaram no Teatro 7 de Abril, né? Aí eu fiquei anos ali no 7 de Abril, fazia festival de teatro, fazia Latino Música, né? Fizemos Latino Música 2 lá em Pelotas, fizemos festival de dança, enfim, eu tinha, além dos espetáculos, nós tínhamos os festivais, né, que aconteciam anualmente e que eram incríveis, assim, era realmente assim, um momento muito bacana. A equipe do teatro era mínima, e cada vez que tinha um evento desses, que às vezes Latino Música precisava de 80 pessoas na organização, eu fazia um chamamento na prefeitura e perguntava quem é que queria ser voluntário, e também fazia com os teatreiros, o pessoal do teatro. Quem é que quer ser voluntário, quem quer ser anjo, quem quer ser... Eu quero. Então a equipe do teatro ficava enorme e a gente conseguia realizar os eventos, né? As coisas aconteciam assim muito ao natural, né? Aí quando eu saio do teatro, eu saio por, assim, incompatibilidade, na verdade, com o prefeito naquele momento, e resolvi criar, então, uma empresa de produção cultural. Porque aí eu já era uma produtora cultural. Sim, experiente. Experiente, porque eu tinha trabalhado muito naqueles anos com a produção, todos já me conheciam, né? Essa é a pidona. Eu chegava e eles já começavam a rir, né? Eu cheguei a fazer, teve uma ocasião que a gente estava fazendo uma Latino Música, e eu vinha para cá e convidava, foram só 2 eventos dessa natureza que nós fizemos. Eu vinha, eu descobri assim, o Gilberto Gil está hospedado no Hotel X para fazer o não sei o que em Porto Alegre. Eu vinha, tomava o café da manhã no hotel e conseguia chegar no Gilberto Gil e dizer assim, Gil, a gente está fazendo um evento assim, assim, assim em Pelotas, e eu queria te convidar, não tem cachê. Sim. Certo, assim. Sem cachê. E tu sabe o que ele disse? Sim, eu vou pro teu evento. Olha. E estava acompanhando o Gilberto Gil, o empresário nesse momento isso aí foi em 89, 90, eu acho. O empresário do Belchior, e aí o empresário olhou para mim e disse assim, mas o Belchior vai querer ir pro teu festival também. Eu disse, ok, então o Belchior já é meu convidado para ir pro festival. Então eu saí com o Gil e com o Belchior, mas a parte trágica vem agora. De repente o empresário, era tudo por telefone ou por fax, certo? Sim. Telefone e fax. E eu não podia fazer ninguém assinar um contrato porque eu não ia pagar cachê. Então era no fio do bigode, certo? Aí de repente... Ele vem, mas ele vem mesmo, vem. Aí o empresário do Gil começa a me dizer que ele não vem. Eu disse, não, mas o Gil me disse que ele vinha. Não, mas ele não vai mais. Eu não acredito, eu quero falar com o Gil. Não vai falar, não vai falar. Aí eu vejo que o Gil ia receber um prêmio Sharp da música no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Tu foste lá? Eu fui, Juremir. Eu consegui. Só que a minha chefe, aí é que tá, a minha chefe, eu era diretora artística do teatro e eu tinha a presidente do teatro, que tinha virado nesse meio tempo uma fundação, e a presidente disse, não vou te dar passagem, não vou te dar diária, não vais. E aí eu disse, tudo bem, eu fui numa agência de viagens e pedi uma passagem aérea e ganhei. Ganhou. E o meu irmão morava no Rio de Janeiro e ele foi no aeroporto me buscar e me levou até o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Aí eu chego no Teatro Municipal e está o Gil passando som de tarde. E eu consegui subir no palco
E Sensacional. subi no palco e olhei para o Gil. É trágico, mas é engraçado. Hoje eu acho graça, né? Porque eu chorei muito. Eu disse, Gil, tu lembra de mim? Eu sou a Beatriz Araújo de Pelotas. O teu empresário está dizendo que tu não vais no festival na Latinomúsica. E ele olhou assim e disse assim, não vou mesmo. Eu digo, como assim não vai? Não, porque tem um evento, ele era do Partido Verde, ia ter um evento na Bahia, não sei onde, e ele tinha escolhido ir para o evento. Eu digo, Gil, e como é que eu fico? Tu é o carro-chefe da Latinomúsica. Tu disseste que ia. E ele olhou para mim e disse assim, se vira, menina. Puxa. Aí eu desci do palco meio assim, zonza, porque eu tinha certeza que eu ia conseguir reverter aquela situação. Claro que ele ia respeitar a palavra dele. Exatamente, eu tinha certeza que eu ia reverter aquilo. E aí sentei na plateia, sozinha, não tinha ninguém, naturalmente escura a plateia, e eu sentei chorando. Uhum. E aí quando eu vi, tinha uma pessoa do meu lado, e ele disse assim, o que houve? Por que tu tá chorando? E aí eu relatei para ele, digo, aconteceu isso, isso e isso. E ele disse assim, eu sou músico do Melodia. O Melodia vai. Olha. Dá pra acreditar nisso. Foi o Melodia? Foi o Melodia. Foi Melodia. E eu saí do Rio de Janeiro mas com Melodia. Eu gosto muito do Luiz Melodia. Eu adoro os Melodia. Eu também, amava. Aquela irreverência dele, sabe? Aquela maravilhoso. Eu só custei muito, eu tinha passagem de volta já no dia seguinte e o Melodia não acordava nunca. E eu falava com o empresário dele, ele dizia, ele segue dormindo. Secretária Beatriz, esse é o sonho de qualquer departamento comercial. Exatamente. Passagem de graça, o Gil ia fazer show de graça, ele fez um livro de melodia. Não, mas o Chico fez de graça. O Chico foi na primeira Latinomúsica. Sério? Essa Latinomúsica foi Francisco Buarque de Holanda fez exatamente, de graça. Exatamente. Exatamente. A Mercedes Sosa foi lá. Isso, eu acho maravilhoso. Eu sentei na frente da Mercedes Sosa aqui, ela também estava aqui em Porto Alegre para um show. E eu sentei na frente dela, na hora que eu cheguei no hotel que a Mercedes estava, deu um problema que o alarme soou e ninguém sabia se aquilo era um ensaio não é ensaio, um treinamento, ou se estava realmente algum apartamento pegando fogo. E aí a Mercedes Sosa desce e se senta numa poltrona, e eu fui ali e disse, eu vim aqui para falar contigo, eu sou a Beatriz Araújo de Pelotas. Sim. E aí eu disse, a gente tem um evento assim, assim, assado, o Chico foi na primeira edição, o Chico Buarque foi nosso carro-chefe, e eu queria muito que tu fosse. E aí ela disse, se o Chico foi, porque é bom, eu vou. Não, mas agora conta o seguinte, como é que tu convenceste o Chico a ir de graça? Não fui eu, foi o Raul Elvanger. Foi, porque a primeira edição nós fizemos juntos. O Raul representava o governo do estado e eu representava o município de Pelotas. Sim. E a curadoria da primeira edição foi praticamente toda do Raul. E também de um grupo de uruguaios, porque nós fizemos a primeira edição, foi binacional. Nós tínhamos ido na década de 80, tudo na década de 80 isso. Nós fomos a um festival que acontecia em La Paz, do lado de Montevidéu, que estava o Giba Giba, estava o Chico Mestre, foi onde eu conheci o Giba Giba. E aí, eu fui violonista do Chico 20 anos, mais ou menos. Então, depois do Chico assumiu. E aí quando a gente chegou lá, era o Chico que estava acompanhando o Giba, e aquele grupo, o grupo cantando lá do Uruguai, maravilhoso, engraçado que eu fui de ônibus e tinha um militar sentado do meu lado, e quando eu disse para onde eu ia fazer o quê, ele ficou furioso. Ele disse, é um bando de comunistas, e não sei o quê, falando num espanhol bem carregado, né? E aí eu fiquei assim, né? Bom, mas aí, então, aquele grupo cantando me ensinou muita coisa. Eles faziam um festival super importante no interior do Uruguai, porque eles não queriam que fosse na capital. Eles entendiam que os artistas tinham que ir lá para La Paz, né? E aí eu disse para o Arthur, digo, vamos convidá-los para eles fazerem parte da comissão organizadora e a gente faz uma curadoria, todo mundo, todos vão trabalhar para trazer os artistas. E os artistas de países da América Latina, eles praticamente que fizeram
os contatos, porque eles tinham todo o respeito dos caras, das artistas, e eles foram para Pelotas, para esse festival, assim, no amor, todos iam no amor. A única coisa que o Chico disse é que ele não podia obrigar a banda dele a tocar sem receber. Então a gente pagou para a banda, mas o Chico recebia $50 por dia que ele estava em Pelotas. Então era uma ajuda de custo. Foi, Melodia foi, Mercedes Sosa foi. A Mercedes não cantou. O empresário dela não deixou ela cantar. Sério? Sério. Ele disse ela pode ir para o lançamento, para a abertura, mas ela não vai fazer show de graça. Mas aí é maldade. Mas ela foi. Deixa a Mercedes Sosa aí, mas não pode cantar. Mas ela foi. Mercedes Sosa, tu vê ela, tu quer que ela cante. Mas e dali saiu uma coisa super bacana, porque nós tínhamos feito aqui um vídeo de lançamento da Latino Música, que era da música do Belchior, Eu Sou Apenas um Rapaz latino-americano, e aí a TVE fez uma produção super bonitinha, assim, e tinha uma TV no hall do Teatro 7 de Abril, uma TV, onde passava esse vídeo, e aí a Mercedes Sosa viu e se apaixonou. E disse assim, quem é esse? Eu digo, esse é o Belchior. Ela não conhecia o Belchior. E aí gravou o Belchior. Olha, as histórias. Gravou o Belchior. Ela viu o vídeo lá. Viu o vídeo lá e não conhecia o Belchior. Lá. Aí o Andrei Chilé, filho do Aldir, pegou, acho que foi o Andrei, foi um dos filhos do Aldir, pegou um long play do Belchior e deixou no hotel para Mercedes Sosa. E dali a Mercedes Sosa se encantou e gravou, e o Belchior gravou também com alguns artistas uruguaios, ele foi depois para o Uruguai, era muito bacana. O Arthur Moreira Lima foi para esse festival, ele me pediu para ir. Pô, foi ali então que aconteceu a paixão do Belchior pelo Uruguai, para onde ele foi depois, na época do desaparecimento. Exatamente que interessante. Isso. E ele gravou com alguns artistas uruguaios que ele tinha conhecido lá, também com uma cantora que era de Santa Vitória também, ela participou de um CD, e eu vi esse CD, aí eu tive um período, aí eu adoeci, eu tive um câncer que eu fiquei uns 2 anos e meio depois disso, afastada de tudo, né? E nesse meio tempo o Belchior queria que eu lançasse. Já era um CD, aí já tinha surgido CD, e ele me ligou, ele disse, eu quero que tu faça o lançamento do CD no Rio Grande do Sul, porque eu fiz o CD assim, assado. Eu digo, olha, Belchior, eu tô doente, não tô podendo trabalhar agora. E depois disso ele nunca mais me ligou. Eu acho que ele achava que eu tinha morrido. Eu acho que ele pensou, morreu. Aí eu encontraste Gilberto Gil, fiquei curioso. Encontrei em 94, desfilando. E tu disse pra ele que tu era aquela menina? Não, sabe o que eu fiz? Eu virei de costas, eu não vi o Gil passar na passarela. Eu não vi ele passar. Ele passou no Carnaval no Rio, eu tava lá. Essa não foi bonita do nosso imortal. Não, foi ruim, foi mal, foi muito mal. Podia pelo menos ter pedido desculpas, ter explicado. Gente, essa frase, se vira menina, eu nunca esqueci, sabe? Aquilo foi um troço assim, pra mim, eu chorava muito, porque eu era uma menina mesmo. Eu, repórter bem inexperiente do Plano São Rafael, fui entrevistar o Gilberto Gil. Na primeira pergunta, ele perguntou se tem nada melhor pra me perguntar. Ele sério? Olha, assim. Sim, aí já deixa a pessoa... tava assim, né? Todo apaixonado, fãzaço. Fiz uma pergunta, vocês estão era, não tinha nenhuma pergunta melhor para me fazer. Vocês estão revelando a outra face do Gilberto Gil. Eu achei que era só comigo, agora eu fiquei tranquilo. Agora tá. Não era só comigo o problema. Aí eu estava em 94, eu estava chegando no Rio com amigos, alguns casais, e o Gil estava no aeroporto, ele estava chegando também. Eles foram, tiraram foto com ele, eu digo, eu não vou. Fiquei muito indignada, né? Não vou, não quero saber. Só que depois disso, eu secretária de Cultura, ele virou ministro. E eu era secretária municipal de Cultura lá em Pelotas. E em 2006, eles criam um programa que era para que os municípios brasileiros aderissem ao Sistema Nacional de Cultura, que estava sendo implementado. E eu sempre fui uma ativista, sempre atuei muito, assim, fortemente para que a cultura tenha espaço, que tenha respeito, e entendi que era muito bacana aquela proposta. Vim para Porto Alegre,
me dou de cara com o ministro, assinei, apertei a mão dele, não troquei 2 palavras com ele, vim e fiz a minha parte, sabe? Porque eu acho que era isso, eu não podia deixar de vir, né? Foi a outra vez só que eu encontrei com ele. Mas então nunca dissesse pra ele, sabe aquela menina que tu disse que era pra ficar chorando? Nunca, me virei. Nunca disse. Nunca disse. Mas enfim, né, as coisas. Mas o que eu estava dizendo do Moreira Lima, eu falei tanto para ele do festival, porque eu era amiga dele, exatamente por ser diretora de teatro. Às vezes ele me ligava para conversar, eu acho que ele tinha insônia, alguma coisa assim, me ligava, a gente ficava até tarde conversando, e eu falava do que eu estava fazendo naquele momento. Quando eu falei tanto da Latino Música, ele disse, Bia, eu quero ir no seu festival. Eu digo, tá, Arthur, mas é um festival de música latino-americana. Né? Assim, o que tu pensa em fazer? O que tu podes oferecer? Ele disse assim, não, eu vou dar um jeito, eu vou pro festival. Aí, quando eu vi, o Arthur estava também no festival, até fazendo encerramento, tocando o hino nacional, a fantasia do hino nacional, tocando, porque o pedetista doente, né? E foi com o Elomar, ele levou o Elomar, que ele conseguiu tirar o Elomar de casa, só que aí foi meio trágica a apresentação, porque foi super tarde à noite deles. Só teve 2 edições desse festival? Só 2. Mas foram boas, hein? Foram muito boas. Foram inesquecíveis. Foram. Para mim, aquilo foi fantástico. Foi muito bacana, assim, porque era sofrido demais para a gente fazer. Exatamente porque os meios de comunicação, tudo era mais difícil, né? Tudo era mais difícil. Mas... eles acreditavam muito, assim, inclusive naquele momento, só vou encerrar o assunto do Arthur e do Elomar. Ele leva o Elomar, e aí a apresentação deles era a última da noite, e o Elomar começou a ficar com sono, ficou aborrecido com sono, e aí quando vão os 2 pro palco, o Elomar começa a cantar, e alguém fala na plateia. Nossa! E aí o Elomar olhou e disse, se falar mais uma vez eu vou embora. E aí alguém falou e o Elomar saiu do palco e deixou o Arthur no piano, sozinho. Com direito a escândalo e tudo. Momento João Gilberto. Momento João Gilberto do Elomar. Aí o Arthur olhava para o teatro lotado, o Guarani, lotado. Ele olhava para a plateia e aí... Só um pouquinho, pessoal, e você saiu, foi pro camarim, convenceu o Elomar a voltar, aí volta o Elomar. Desemburrou no Elomar. Conseguiu desemburrar, e aí termina a cena. Pelotas é uma cidade muito cultural, né? Eu vejo até na imprensa, Pelotas consome, debate seus times de futebol, debate as questões nas suas rádios, é muito local, assim, Pelotas. Tem. Pô, quando eu penso em Vitor Ramil, bora lá. Sim, cara, por opção, né? Por opção. É isso, eu acho bacana isso. Bacana, e a gente chega na Secretaria de Cultura, que tem que cuidar do estado todo. Quando tu chega lá, o que tu vê assim, eu tenho que fazer isso, aquilo, como é que foi a chegada? Olhou, antes tinha uma cidade, agora tem um estado inteiro. Bom, eu tive a cidade 2 vezes, né? Eu fui secretária 2 vezes lá. A segunda vez foi o Eduardo Leite, que me convidou para ser secretária. Agora, quando ele foi prefeito. Quando ele foi prefeito, né? Então, uma relação de confiança total, assim. Eu fui muito pouco tempo secretária do Eduardo, fiquei só 1 ano e pedi para sair por questões muito particulares minhas, né? Porque a minha produtora, eu tinha a minha filha como sócia, ela tinha ido para o Rio de Janeiro para ficar 4 anos fazendo um curso de produção cultural na Cândido Mendes, e eu achei que tinha que respeitar essa escolha dela, só que eu fiquei com receio de ficar 4 anos com a empresa totalmente parada, eu ia voltar, não ia ter o que fazer, né? Então eu pedi para sair, fiquei pouquíssimo tempo ali, mas eu já tinha uma relação de confiança com o Eduardo, porque quando ele foi vereador, ele era um vereador da cultura, ele nos apoiava muito nos nossos pleitos, quando tinha algum prefeito que rechaçava a realização de uma conferência municipal de cultura, Eduardo fazia dentro da Câmara de Vereadores e presidia a conferência, e sabia o que estava fazendo, sabe? Então, eu já tinha essa relação com ele, e aí quando ele se elege governador, ele me convidou realmente... acho que era no dia 20 de dezembro, eu não esperava, eu estava até em férias, estava viajando, e aí quando eu voltei, eu fui consultada e achei bacana a proposta,
E aí ele formalizou o convite, foi na minha casa, eu digo, tu sempre fazendo, ele chega, o edifício todo fica assim, as pessoas saem, eu acho que o porteiro avisa, e aí quando tu vê tem aquela coisa. E, bom, cheguei aqui com a missão de recriar a secretaria. Já tinha morado em Porto Alegre? Não, eu tinha tido já apartamento aqui, mas de morar não. Eu vinha, ia, voltava, sempre... Porque eu trabalhei muito aqui na Assembleia, quando tinha a questão de lei estadual de incentivo à cultura. Como eu digo, eu sempre fui uma ativista, certo? Assim, atuando muito fortemente nas questões do fortalecimento das políticas públicas de cultura, né? Então, desde que surge a nossa lei estadual, eu atuei muito, porque nós tivemos que alterar a lei. Ela não atendia as demandas da forma como nós entendíamos que ela deveria atender. Falando nisso, nessa semana não tinha alguma modificação a ser aprovada na Assembleia Nós mandamos Legislativa? Um projeto de lei, sim. E passou? Já foi votado? Ou ia ser votado? Deverá ser votado. Eu não Qual tenho é a ainda mudança? A data. A mudança é uma mudança relativa ao formato de avaliação dos projetos culturais, né? Eu acho que é importante só dar um passo atrás, né? Quando essa lei surge, ela surge e nós conseguimos fazer uma alteração para que pequenas e médias empresas pudessem participar da lei, porque ela tinha só 3% do que as empresas recolhem de ICMS. Até 3% era possível que as empresas patrocinassem projetos culturais, certo? Quando nós entendemos que as pequenas e médias empresas estariam fora desse processo, porque o ICMS é pequeno, nós fomos ao Bernardo Souza, deputado, e aí eu levei o grupo todo de produtores, nós tínhamos criado uma associação de produtores culturais, né? Levamos e o Bernardo abraçou a ideia de fazer a alteração dessa lei, né? Então ainda em 96 a gente consegue fazer uma alteração e fazer com que essa legislação contemple pequenas e médias empresas que poderiam colocar até 20% do seu ICMS. Aí tu consegue dar mais capilaridade para a legislação, não fica como a Lei Rouanet, né, que é 4%. Só grandes empresas podem fazer isso. Inclusive, esse é um estudo que eu estou fazendo, porque eu entendo também que o papel de um secretário de Estado é revisitar legislação em nível federal também, para que a gente possa entender de que forma que essa legislação vai atender a todos e todas, né, de uma forma equânime, minimamente, né, tentar melhorar o acesso. E agora, essa mudança que nós estamos fazendo, já fizemos outras mudanças também. A primeira que nós fizemos foi de diminuir a contrapartida, que estava em 25%, né, no governo, teve um determinado governo, não vou citar governadores, mas teve um determinado governo que aumentaram a contrapartida para 25%. O que é a contrapartida? É assim, a empresa vai patrocinar um projeto cultural, ela tem que fazer um aporte para o Fundo Estadual de Cultura, né, de 25% do montante que ela vai patrocinar. Ela vai patrocinar 100 mil, ela vai colocar 25% mais 25% do bolso. A gente chama de dinheiro bom. É o 100 mais 25. Exatamente. Sendo que esse 100 ela abate dos impostos. Vai abater dos 25 impostos. Ela tira da sua receita e bota lá. Exatamente. Que é para quê? Para que a empresa entenda, né, que para ter a marca dessa empresa vinculada a uma ação cultural, ela tem que pagar alguma coisa, ela tem que dar a sua contribuição. Não é só fazer bonito com os impostos. Exatamente. Só que esses 25%, eles passaram a dificultar exatamente as pequenas e médias empresas. E aí não tinham como ter o dinheiro para botar. Então, a primeira alteração que nós fizemos, que também foi um processo bastante complexo, porque a desconfiança de tudo que nós fazemos no governo Eduardo Leite, na cultura, é impressionante, assim, por razões ideológicas. Exatamente. É um pessoal assim mais à esquerda. Então, quando levamos o PL para lá, tinha cartaz, tinha de tudo, assim, não, porque vai enfraquecer isso, porque vai enfraquecer aquilo. Não enfraqueceu nada. Não. Foi um sucesso. E foi um sucesso tão grande que começou a aumentar muito o número de proponentes. Reduziu para quanto a contrapartida?
para 10%. Para 10%. Certo? E aí já começa a ter um movimento maior, porque também, apesar de já ter um número expressivo de cadastros no sistema, no Procultura, a ideia era aumentar muito, sempre aumentar, porque tu aumenta os cadastros, tu está aumentando o acesso. Aquele recurso que é um recurso público, né? E que a gente quer que chegue em todos os cantos, que chegue em todas as cidades, enfim. Então a gente vem fazendo um trabalho todo o tempo para aumentar, fazer com que o sistema estadual de cultura seja fortalecido. Depois disso, além de fazer essa alteração, nós também fizemos alteração no Conselho Estadual de Cultura, que também foi outro momento crítico, assim, sempre tem, qualquer alteração que a gente vai fazer tem sempre uma crise, que foi ampliar a participação de regiões, diferentes regiões do estado. Hoje, obrigatoriamente, tem que ter conselheiros que representam todas as regiões funcionais, que são 9 regiões, e antigamente os conselheiros eram todos moradores, pelo menos, de Porto Alegre, porque a alegação era de que como é que um conselheiro do interior virá para a capital para... Agora as reuniões são remotas, né, são remotas, não tem mais problema. Então esse foi o segundo PL, que também foi assim, tinha cartazes lá na Assembleia, gritos, tinha... Depois disso, um desses cartazes virou presidente do Conselho Estadual de Cultura, que jamais teria sido se não fosse a alteração da lei, né? Bom, além disso, agora a nossa alteração é exatamente no processo que vai fazer a priorização desses projetos, que hoje fica por conta do Conselho Estadual de Cultura, né, que é quem prioriza os projetos que vão receber esse aval para fazer a captação de recursos ou não. Nós queremos que o processo seja com profissionais, que a partir de uma seleção, né, de um edital público. Porque esse ano deu problema, né? Na medida em que eventos como a Feira do Livro de Porto Alegre, o Festival de Gramado, Musicanto, sim, Porto Alegre em Cena, não foram atendidos porque eram grandes eventos ou eram da capital, e o critério de desempate era, por exemplo, cidade que já recebeu num ano não recebe no outro. Isso foi criado. Agora, o problema maior não era o desempate. O problema maior se dava porque os conselheiros, muitos, passaram a dar nota 5 para todos os projetos. Então, aí o desempate passou a ser uma regra. Claro. Não era uma exceção. 5 é o máximo. É o máximo. Parecia escola de samba, tira todo mundo de 9 a 10. Aí, entendeu? Aí complicou, sabe? E com esta diversidade que nós temos hoje no Conselho, nós sabíamos que seria complexo, né, esse processo no momento em que algumas pessoas não estão preparadas de fato para exercerem essa atividade de parecerista, de fazer um parecer, né, da priorização de projeto cultural em si. E eu sempre achei isso uma distorção, porque o Conselho Estadual de Cultura, ele tem uma missão que é muito maior do que ficar fazendo priorização de projetos culturais da Lei de Incentivo à Cultura. Um exemplo que eu dou quando eu trato esse assunto é assim: quando nós chegamos em 2019, tinha 35 milhões de lei de incentivo à cultura, como a contrapartida era de 25%, sobrava dinheiro, não se usava todo o recurso. Como nós fomos aumentando os recursos, nós passamos para 70 milhões, de 35 para 70. Isso nos 4 anos, nós fomos fazendo, a cada ano aumentando um pouco. Isso fez com que as pessoas se dessem conta assim: olha só, tem recurso na cultura, eu vou para lá também, eu vou buscar, eu vou fazer projetos. Aumenta a demanda naturalmente. Com a Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, que aconteceu em 2020, o número de cadastros também aumentou. Porque nós tínhamos mais 70 milhões, nós tínhamos 70 da LIC. Aí era dinheiro federal. Aí era o dinheiro federal, né? E aí aumenta mais ainda o número de cadastros, né? Isso foi sendo... O pessoal descobriu a regra do jogo, o jogo passou a entrar. Exatamente. Passou, tem dinheiro, eu quero. Aí o que acontece? Aí o Conselho passa a ter que priorizar, porque até então todos os projetos praticamente eram aprovados. E o PL enviado agora prevê que mudança? Como é que vai basicamente, a mudança é essa, né? Sai essa prerrogativa de fazer essa priorização
priorização de projetos sai da competência do Conselho Estadual de Cultura. Passa para comissões que serão criadas, como nós fazemos com o Fundo de Apoio à Cultura. Pela Secretaria, a partir de um edital com seleção pública, com profissionais, pessoas que trabalham. O Conselho aceitou bem ou se sentiu desprestigiado? Alguns conselheiros entendem, e outros não. Exatamente. A ideia é uma análise bem técnica. Exatamente, bem técnica. Assim, eu posso dar o exemplo da Lei Rouanet. A lei federal, certo? A lei federal, ela passa pela análise de pareceristas, alguns contratados pelo governo federal com esse mesmo processo, outros da Funarte e de outras instituições, onde tem condições, eles fazem em casa. E depois disso, tem uma comissão nacional de incentivo à cultura, nomeada 100% pela ministra, no caso agora pela ministra Margarete, sem eleição, nomeada pelo governo, escolha pessoal, que é quem vai rever, esse projeto aqui do Juremir não passou, não foi aprovado, o Juremir reclama, e aí a comissão vai analisar se o que ele está dizendo ali que foi injustiçado, que ele tinha isso e aquilo, é aquela comissão que vai dar o aval final. Então, para a gente ver assim, como é que são os processos, né? É feito em casa e depois por uma comissão, a última palavra é de uma comissão nomeada pela ministra. É como se eu nomeasse 100% do Conselho Estadual de Cultura. Porque eventos como a Feira de Porto Alegre é um evento grande, é um evento que tem capacidade de encontrar patrocinadores, mas ao mesmo tempo soa muito estranho para a população que um evento como esse não seja contemplado pela lei de incentivo. Claro, o pessoal se diz, pô, mas se a Feira de Porto Alegre não recebe, quem vai receber? Eu nunca concordei do Conselho Estadual de Cultura ficar fazendo essa função, porque o Conselho se apequenou, para o meu gosto. Sabe, assim, eu penso que o Conselho tem uma missão que é muito mais nobre, é uma missão assim, de fazer o acompanhamento do trabalho da Secretaria de Cultura, fazer fiscalização dos investimentos de cultura, tratar da política macro de cultura para o Estado, sabe, vai lá, senta, discute, porque hoje no Conselho nós temos indígenas, nós temos pessoas que representam, além das regiões, representam grupos sociais também. Ele é muito diferente de um conselho de cultura de anos atrás, para quem acompanha, vamos dizer assim, esses anos todos, a cultura no Rio Grande do Sul sabe do que eu estou falando. E eu sempre tive essa atenção. Ele é representativo da sociedade. É o que eu penso. Um conselho tem que representar quem? Academia? Não. Tem que representar a sociedade. É um conselho estadual de cultura. Tem que ter diversidade. Sabe? Tem que ter. Claro. Todas as pessoas têm que estar lá. O que tem letramento e o que não tem também. Porque ele também representa um grupo importante, mas ele não tem que fazer parecer. Secretária, quando a senhora chegou aqui, você estava comemorando o número de inscritos, de projetos inscritos na Lei Paulo Gustavo. Sim. Como é que foi? Encerrou até na última terça-feira, né? Nós estamos no sábado, na última terça-feira. Quando estávamos gravando. No final da tarde. Isso. Encerrar as inscrições. Nós fizemos os editais, e dos editais que nós encerramos no dia 10, nós tivemos mais de 2.192 projetos inscritos, 2.196, estão me apitando aqui, ó. Camila Diesel. Errei por 4. E foi um resultado muito, muito, muito bom, assim, nós estamos felizes, porque é um número bem expressivo de projetos, e tenho certeza, assim, que vai ser uma execução maravilhosa. A Lei Paulo Gustavo são recursos federais. Recursos federais. Diretos, não é pedir o alvará para captação, é recurso direto. Hoje nós temos, assim, ó, que nesse período pandêmico, nós conseguimos criar a lei. Quando eu digo nós conseguimos, eu trabalhei muito por essas leis, pela Paulo Gustavo e pela Lei Aldir Blanc.
A Aldir Blanc foi de emergência durante a pandemia. Isso, que ela depois se tornou, por 5 anos. Por 5 anos. Se tornou ainda naquele período, né, do governo, que a gente não gosta muito de falar o nome, conseguimos aprovar, tem que fazer assim, conseguimos aprovar a Lei Paulo Gustavo também, né, além da Lei Aldir Blanc, que passa a ser uma política pública de descentralização de recursos que nunca existiu no país. Uma política pública que todos esperavam, porque ela vai fortalecer o Sistema Nacional de Cultura, né? No momento em que todos os municípios brasileiros recebem recursos, todos os municípios podem receber recursos da Lei Aldir Blanc, é algo que é extraordinário isso, né? Porque aí o prefeito, ele passa a ter mais interesse na cultura, natural. Né? Aqui tem dinheiro, não vem recurso. Só... Então, vamos lá, vamos trabalhar. Tanto que nós temos hoje, na Secretaria de Cultura, em 2019, nós tínhamos 20 municípios que participavam do Sistema Estadual de Cultura. Hoje nós temos 305 municípios, porque a gente vem fazendo edital para municípios, a gente vem colocando recurso no município também. Secretário, a gente estava falando da Lei Aldir Blanc, foi meio a pandemia. Isso. Né? Como é que foi lidar com a pandemia? Porque a cultura foi um dos mais sofreram, né? Foi, os músicos foi. não podiam fazer show, o teatro não podia fazer teatro. Como é que foi ajudar esse povo? Foi um tombo, né, que nós levamos, assim, porque nós estávamos começando a organizar, né, de fato, a secretaria, porque quando eu entrei na secretaria, tivemos que fazer a recriação da secretaria e, ao mesmo tempo, nós tínhamos, assim, muitos passos a dar em relação ao fortalecimento das instituições da Secretaria de Estado da Cultura. E ali, quando surge a pandemia, nós estávamos conseguindo levantar voo, né? E aí vem a pandemia, para tudo, vamos rever toda a situação. Então foi assim, a resolução da secretária flexibilizando a realização de todos os projetos que estavam sendo financiados pelo sistema pelo nosso Procultura, né? Então os objetos poderiam ser alterados, os prazos, nós fomos flexibilizando tudo e em seguida criamos com a FEVALE um edital e colocamos alguns milhões para contemplar projetos que fossem realizados de forma remota, para alcançar recursos. A nossa preocupação era alcançar recursos para... Então, antes mesmo da Lei Aldir Blanc, de emergência cultural, o Rio Grande do Sul já estava aportando recursos, já estava fazendo o possível para que as pessoas continuassem exercendo as suas atividades e que não migrassem para outras. Secretária, a senhora, junto com o governador, fizeram um balanço muito interessante lá na Biblioteca Pública dos investimentos do governo, Eduardo Leite, neste período. E, pelo que foi apresentado, houve, por exemplo, em relação ao Teatro São Pedro, para as obras 25 milhões. Dinheiro direto do dinheiro Tesouro direto do Estado. Então, pelo que eu me lembro, foram investimentos, por exemplo, duplicação do recurso da LIC. Sim. Ainda assim, algumas pessoas, alguns críticos, sempre tem críticos, disseram, mas é mais dinheiro federal do que dinheiro estadual. Como é que é? Não, eu posso dizer, assim, com a maior tranquilidade, que nenhum governo colocou tanto recurso na cultura como nós. Nenhum colocou. Quando diz que é dinheiro federal, quer dizer, é só olhar. Nós temos no nosso Fundo de Apoio à Cultura, que nós não falamos ainda, nós temos aportes anuais no ano passado e esse ano de 30 milhões de reais. Isso nunca aconteceu antes. Nunca aconteceu. Sem contar com esses 30 milhões deste ano, o aporte que foi feito até 22 soma mais do que toda a história do Fundo de Apoio à Cultura, desde que ele surgiu, certo? A nossa lei de incentivo, quando alguém diz que não é o que a gente diz, que não são 70 milhões por ano, é uma pessoa completamente desinformada, que não percebe que, embora se aprove 70 milhões no ano, tem um rescaldo do ano anterior de projetos que continuaram captando e tem os projetos que vão ser aprovados no final do ano e que vão captar um pouco no ano seguinte.
Então é lógico, 70 milhões, a gente chega em 70 milhões no finalzinho do ano, fim de outubro, novembro. Então, e os investimentos de recursos direto, como nós apresentamos naquele relatório, eu posso dizer assim que jamais o Eduardo Leite aceitaria que nós apresentássemos um relatório mentiroso. Nem eu faria isso. Porque, é claro, tem os recursos tipo lei Paulo Gustavo, isso aí é recurso federal, mas isso não está contido nada disso. No balanço do governo. Nada disso. Não, o balanço que nós fazemos de LIC, de FAC, Lei de Incentivo à Cultura, Fundo de Apoio à Cultura e recursos diretos, recursos do Tesouro, é o que está apresentado. E claro que nós computamos a realização das outras leis, porque o recurso é federal. Muito bem, o recurso é federal, mas quem executa esse recurso somos nós. Tem município, tem estado que devolveu o recurso da Lei Aldir Blanc. Nós executamos absolutamente tudo. Foi o primeiro estado brasileiro que entregou a prestação de contas. Está lá, está registrado na plataforma do governo federal. A gente trabalha muito bem, a gente tem uma equipe muito boa. E o que o Eduardo Leite liberou para a cultura é algo nunca visto. Não aconteceu isso antes. Eu vou te citar um exemplo. Nós fizemos um edital para mais museus, que eu tinha colocado inicialmente 10 milhões de reais previstos para investir nesse edital de mais museus. Só que nós recebemos 7 propostas de municípios, esse era para municípios. Nós recebemos 7 propostas muito bacanas, das quais 6 eram muito boas. Eu dei um telefonema para o governador Eduardo e disse, eu vou precisar de mais do que esses 10 milhões, porque nós temos propostas ótimas para a instalação de novos museus. Serão 6 novos museus no estado. Quanto que tu precisa, Bia? Eu digo, 7 milhões mais. E ele, tá bem, pode contar. Perfeito. E no final era 7 milhões e meio, o Juremir. Ela continua como no tempo lá dos 22 anos em Pelotas. O projeto eu ia pedir para a Bia depois. Só que agora... vai captar os recursos para mim. Exatamente. Só que agora é com o governador. E o governador, ele deu 100% do que nós pedimos. A única condição que ele me impôs foi o seguinte, ele disse assim, olha só, eu não posso colocar dinheiro na cultura se vocês não vão executar, porque tem muitas pastas que precisam de recursos. E eu vou tirar de algum lugar para colocar, para atender vocês. Não, nós vamos executar tudo, governador. E estamos executando tudo. Esse ano nós estamos com o Museu Júlio, que são 13 milhões. Temos mais o MAC, que são mais 4 milhões. Na Casa de Cultura tem mais uma parte da casa que a gente tem que restaurar, que é mais de 1,5 milhão, que ainda foi dessa aprovação que ele fez lá, e que nós não conseguimos fazer as licitações, às vezes dão deserta, usar dinheiro público, isso sim, isso é um castigo, assim, um diário que a gente tem para poder usar. Só pegou uma fase ali, porque nos últimos anos as leis de incentivo, e a Lei Rouanet representou muito, foram totalmente demonizadas. Né? A Lei Rouanet virou assim, vilão de tudo, né? Foi muito difícil. Imagina trabalhar com lei de incentivos, que é para a cultura nesse momento deve ter sido um problema. Tanto que nós fizemos, Nando, nesse período, eu falei para o governador, porque antes do governo federal, vinham em torno de entre 12 e 14 milhões por ano da Ancine, vinham para os editais do audiovisual. E eu levei esse tema para o governador e disse, olha, esse recurso não vai entrar mais, o nosso audiovisual vai... E ele me autorizou a fazer um edital de 12 milhões para o audiovisual, para que a gente não deixasse de colocar o recurso que já vinha entrando. Falando assim bem, francamente, o pessoal da cultura, em geral, é um pessoal mais à esquerda. Sim. E francamente falando, bastante ligado ao PT. Sim. Tem preconceito do pessoal de esquerda da cultura com o governador e com o governo Eduardo Leite? Eu acho que sim, eu sinto isso. Embora eu não tenho partido político, não sou filiada a nenhum partido. A Secretaria de Cultura, tampouco. Porque a minha condição para ser secretária,
de cultura, seja municipal ou estadual, é que não se tenha indicações de partidos políticos ocupando os cargos de relevância. Nós temos a maior parte dos cargos são mulheres, quase 80%. Quantos por cento? Eu venho fazendo isso pensadamente. Eu penso e acho que a gente tem que fazer isso. Tem que colocar mais mulheres. A Casa de Cultura tem 7 mulheres coordenando hoje em dia. Não tem nenhum homem lá. E a casa está maravilhosa, não está faltando nada. Não estão fazendo falta. Não faz falta nenhuma. Homens já mandaram muito em todos os segmentos dessa sociedade. Exatamente. Então, quando a gente vê assim, na Academia Brasileira de Letras, uma mulher substituindo outra mulher. Falta muita mulher, né? Então, o Eduardo que me chama o governador Eduardo diz, essa é feminista. Eu nunca me intitulei, mas eu, enfim, mas o pessoal da esquerda tem sim, embora, tem uma aversão a algumas pessoas, né, ao que nós estamos trazendo, ao trabalho que nós fazemos, mas eu posso dizer assim que o que nos é cobrado aqui em termos de diálogo, por exemplo, a falta de diálogo, eu não vi um questionamento dessas pessoas em relação ao governo federal que tirou da Lei Aldir Blanc de emergência cultural, que agora deixou de ser emergência cultural, a Lei Aldir Blanc tirou 30% para botar no PAC do governo federal. Atual. Exatamente, este governo. Sim. A única pessoa que falou para o ministro em exercício, quando nós nos reunimos, secretários de Estado, a única pessoa que contestou com veemência fui eu. Porque eu penso que é uma obrigação que eu tenho, né? Porque foi a lei que foi criada durante a pandemia, num processo nunca visto antes nesse país, de participação das pessoas na criação de uma legislação, e de repente, numa quinta-feira... De baixo para cima, né? Foi quase uma imposição da sociedade. Exatamente. E aí o Ministério da Cultura manda dentro de um PL que era da saúde, que nem era da cultura, manda lá uma parte desse PL que tira 30% dos recursos que eram destinados a políticas de Estado e de município, dos estados e dos municípios, e passou a ser federal. Quer dizer que agora, se quiser usar esses 30%, tem que rezar aquela cartilha. Isso não foi discutido, nunca foi debatido, e a resposta que eu recebi do ministro foi que nós temos prerrogativa e responsabilidades. Foi essa a resposta, foi a justificativa que usou. Eu não vou esquecer isso, porque eu fiquei muito chocada, assim, né, porque a justificativa é essa, né, só um pouquinho. Fizesse questionamento da condição de secretário de Estado. Sim. Essa foi a resposta. E a resposta foi essa. Nós temos prerrogativa e responsabilidades, e nós entendemos que é assim que tem que ser. Que era hora de tirar da cultura para colocar no outro lugar. Ele não tirou da cultura, mas colocou dentro desse PAC, é o PAC da cultura, que é assim, ó, se você não fizer exatamente o que nós queremos, o dinheiro não vai ser destinado para o seu estado. Nós temos 3 minutos só de programa. Minha última pergunta. Muita gente pergunta se não seria de se fazer um vale-livros permanente, ou pelo menos durante um governo, para a Feira do Livro de Porto Alegre. São Paulo faz isso e parece que funciona bem. Eu não sei se permanente, mas esse ano nós instituímos o Vale Livro, né? Nós estamos entrando dos 230 mil que nós estamos colocando na programação de recursos do Tesouro, na programação da Feira do Livro de Porto Alegre, 30 mil é para Vale Livro. 30 mil reais a gente está colocando de Vale Livro, né? E eu penso sim, né, que o Vale Livro ele é muito importante, né? E essas são passos que nós estamos dando, né, Juremir e Nando. Nós não conseguimos fazer tudo, num primeiro momento é tudo, né, enfim, é muito complexo, mas nós vamos evoluir para tornar esta ação, amplificar, né, e tornar permanente, pelo menos nos anos que nós temos de governo. Começamos agora e nos próximos anos nós teremos. Secretária, o que faltou dizer que gostaria de comunicar aí para todo mundo? Então, bom, na verdade, o que eu acho importante, assim, a gente
dizer é que o trabalho que a Secretaria de Estado da Cultura vem fazendo é um trabalho de fortalecimento, é um trabalho que busca sempre, né, manter as relações federativas com o governo federal, com os municípios azeitadas, né, sempre, mas também sempre com a cobrança que nós temos que fazer, assim como eu faço as cobranças em nível de governo federal, faço dos municípios também, porque é importante que todos entendam que a responsabilidade com a cultura, ela deve existir em todos os entes, né, em todas as instâncias governamentais. E é isso que a gente tem procurado fazer nesses anos, é mostrar o quanto o nosso governo se preocupa e atende a cultura de uma forma inédita no Rio Grande do Sul. Eu acho que é isso. E pessoalmente, agenda lotada, mas feliz, sem problema de ter que cumprir uma agenda pesada. Sempre feliz, eu faço com muita alegria sempre, adoro acordar e pensar que eu tenho um dia cheio, sabe, porque eu tenho, foi o maior presente que eu recebi do governador Eduardo Leite, foi esse convite para largar a minha vida e vir para cá para fazer o que eu estou fazendo. Tá parada ou tá com a filha? A minha filha ficou, né? Certo. Mas eu não devo voltar, Juremir, não devo voltar para a produtora. A acho filha que, agora, como agora diria Gilberto vai. Gil, que se vire. Exatamente. Gilberto Gil está nos assistindo, essa é aquela menina que tu mandou assinar. Se vira, menina. É verdade, é verdade. Secretária, muito obrigado. Obrigada a vocês, foi ótimo. Secretária da Cultura, Beatriz Araújo, Camila Diesel, obrigado. Camila que fez todo esse meio campo, foi muito legal, né, Juliana? Muito bom, uma conversa sensacional, com belíssimas histórias. Olha, Gil, fiquei muito decepcionado. Eu também, ô Gil. Bola fora. Dá tempo ainda. Hein, ainda pode pedir desculpas. Tem tempo, exatamente. Tem tempo, né? Nunca é tarde. Gente. O Pensando Bem, né, FM Cultura, volta na semana que vem, às 9 horas da manhã. FM Cultura, que agora está bombando com nova programação e daqui a pouco vem novidades. Ainda mais. Novidades boas. O sábado de manhã vai ficar sensacional. Sábado de manhã, às 11 da manhã, vem uma coisa bem interessante. Uma coisa horrível, né? Mas vem um programa bem interessante. Mas vem coisa boa aí. Vem coisa boa. Tchau, gente. Bom final de semana.